Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia Francisco Cândido Xavier, capítulo 98, Couraça da Caridade. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo, é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos, sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A severidade demasiada, à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina, faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação do meio em que se manifesta. Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que por vezes somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Então, vamos aos comentários possíveis desse texto. No dia 4 de abril, quase um mês atrás, também lemos que Emmanuel nos trazia um versículo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E a epígrafe do texto 98, que acabamos de ouvir, vem do mesmo versículo do texto do capítulo 94. Vamos ouvir então o versículo 8 por inteiro, para vermos onde estão essas palavras. Nós, porém, filhos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé. Emmanuel diz, vestindo-nos da couraça da fé. Pequena mudança. Então, revestidos da couraça da fé e da caridade. Agora vem o 94. E do capacete da esperança na salvação. No estudo desse capítulo 94, já fizemos anotações históricas. Por isso, nós não vamos repeti-las integralmente, mas vamos relembrar algumas anotações. Penso que a repetição nos auxilia a guardar conhecimentos
na memória, sobretudo quando o conhecimento dos fatos sejam relevantes para a compreensão do contexto. Não vamos mais esquecer que Tessalonicenses vem do nome da cidade de Tessalônica. Tessalônica, que era o melhor porto natural no mar Egeu. E que Tessalônica era o nome da meia-irmã de Alexandre Magno, Alexandre Grande. O marido de Tessalônica, um general que sucedeu a Alexandre depois da sua morte prematura, colocou o nome da cidade que fundava, depois daquelas conquistas, colocou o nome da esposa, Tessalônica. Que homenagem para a esposa, e ainda em vida. Bem, isso aconteceu 315 anos antes de Cristo. Naquelas guerras de conquista ao norte da Grécia, até onde Tessalônica era uma principal cidade da Macedônia. Paulo, que escreve aos Tessalonicenses, já encontra a cidade com as regalias de cidade livre, regalia concedida pelo imperador Augusto, assim como Tarso, onde Paulo, ou Saulo, nasceu, e que Tarso, distante de Tessalônica, mas as duas tinham administração herdada dos romanos. Daí também nós nos lembramos da concessão que Saulo recebeu de ser um cidadão romano. Por essa pequena divagação geográfica, percebemos a extensão das conquistas romanas. Grécia sobre a Macedônia, conquista a Cilícia, onde está Tarso. E vamos dizer assim, de um modo simples, elementar, desce a Palestina e dali, da Palestina, nós vemos adiante todas as outras conquistas. Por que destacamos Tarso com o avanço guerreiro dos romanos? Por que lembramos de Tarso associado aos romanos? Porque o jovem Saulo apreciou os jogos de estádio, as atividades militares que lembravam o grande Alexandre, as recordações da adolescência e até os interesses despertados para Saulo pelas competições. Esse interesse aparece nas epístolas que Paulo escreve, como comparações perfeitas com as lutas do espírito imortal, buscando a elevação ou até a vitória, como é uma expressão que Paulo às vezes usa. Encontramos, então, no versículo 8, referências às lutas de então. Começa com a couraça da fé e finaliza com o capacete da esperança da salvação. Mais alguns apontamentos que podemos gravar sobre a igreja de Tessalônica. Lá se produziram todos os dons do Espírito. Dons do Espírito, porque dos Espíritos partiam os fenômenos mediúnicos. Como já vimos, a glossolalia, falar em várias línguas, o profetismo, êxtase, os passes, tudo isso são menções que nós encontramos no livro Paulo e Estevão. E ainda o historiador Ernest Renan, que muitos já ouvimos referências a ele, Renan, no livro São Paulo, escreve como ele viu, em suas pesquisas, a missão de Paulo e dos companheiros daquela hora, Silas, Lucas e Timóteo, como ele viu essa missão da Macedônia.
Assim ele escreve em certo trecho. Assim acabou essa brilhante missão na Macedônia. A esclarecendo, ele diz que acabou porque dali Paulo partiu para Atenas. Bem, a mais fecunda de todas que Paulo tinha até então realizado. Estavam, enfim, fundadas igrejas compostas de elementos inteiramente novos. Ah, um adendo, mas Renan não cita os fenômenos, ele não faz menção aos fenômenos mediúnicos, ao menos nessa parte do livro. Mas imagino que não, porque era um teólogo católico. Mas ele continuou. A costa da Macedônia estava toda coberta de colônias gregas. O gênio grego levava a essas regiões os seus melhores frutos. Estas nobres igrejas de Filipos e Tessalônica. Ah, lembram que quando estudamos sobre o carinho que Paulo dedicava aos filipenses? Então, eram igrejas de Filipos e de Tessalônica constituídas por mulheres das mais distintas de cada cidade. Eram, sem comparação, as duas mais belas conquistas que o cristianismo até esse tempo realiza. E no final desse texto, o Renan diz assim: foram elas as segundas fundadoras da fé cristã, depois das mulheres da Galileia, que seguiam Jesus e o serviam. Lídia, Febe, as piedosas damas ignoradas de Filipos e de Tessalônica são as verdadeiras santas a quem a nova fé deve os seus mais rápidos progressos. Quem quiser analisar alguma coisa mais de Ernest Renan, então foi um escritor, um teólogo francês, nasceu na França Católica, ele é muito citado como historiador. Assim, como lemos rapidamente, ele estudou desta maneira a igreja de Tessalônica. Penetramos então por instantes no ambiente do cristianismo primitivo e que foi alcançado por Paulo nas comunidades de Filipos e Tessalônica. E Emmanuel penetra, absorve muito melhor a atmosfera espiritual que Paulo consegue criar e incentivar naquelas cidades. Emmanuel expressa sua admiração pelo apóstolo dos gentios, já na primeira linha desse texto. Paulo foi infinitamente sábio. Geralmente, ao escrever, Emmanuel não emprega muitos adjetivos ou advérbios louvatórios, mas aqui, infinitamente sábio, expressa seu respeito por Paulo. Sabe por quê? Porque aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz, empregando a figura da couraça, que é uma armadura de metal ou de couro, usada por soldados no peito e nas costas como proteção. Então, ele usa a imagem da peça material concreta como análoga, semelhante à proteção que podemos usar para que as experiências do dia a dia não nos abatam, não nos façam morrer. Como a armadura protege o peito, Emmanuel diz que é indispensável preservar o coração. Agora não o coração que bombeia o sangue do corpo, mas o coração como fonte do sentimento. E que deve, como ele diz, ser agasalhado nas vibrações do ardente amor.
Coração, fonte do sentimento, agasalhado em amor. Repetimos. Interessante a comparação. Coraça, que é firme, dura, que protege a fonte do sentimento. Mas coraça, a coraça de que Paulo fala, é delicada, é a coraça da fé, a coraça da caridade. A caridade que afasta a irritação permanente, a indignação excessiva que não releva a fraqueza do outro. Observemos o termo excessiva para a indignação. Lembramos da indignação justa nesse momento, mas a indignação justa que constrói sem aniquilar. Caridade na ira frequente. Que sentimento antagônico? Caridade, ira. Ira provocando mais ira e que não traz proveito para aquilo que pretendemos construir. A severidade demasiada, por que usá-la em demasia? O outro entende os benefícios da disciplina. A disciplina é construída devagar em nossos hábitos. Não desenvolverá por imposição. Se for por imposição, será uma pseudo-disciplina externa, sem validade em momentos decisivos. Não nos penetra. Emmanuel agora volta ao pensamento de Paulo, quando considera que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta contra as sugestões da irritação, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, e receita-nos a couraça da caridade, como defesa para essas reações que ainda são próprias do ser imperfeito, como nós ainda somos. Ambos, Emmanuel e Paulo, falam em caridade. Mas de qual caridade eles falam? Entendi que se referem ao infinito entendimento fraterno. Infinito porque beirando o sentimento de amor incondicional. Agora lembremos também da primeira carta de Paulo aos Coríntios, tão conhecida. Lembremos, agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade.